amigos, vamos falar um pouco hoje sobre Defensoria Pública? Vamos, né? Pois é, eu já falei aqui pra vocês que eu sou defensora aqui em Mato Grosso do Sul desde dezembro de 2013, mas ainda não gravei vídeo pra conversar sobre o que eu faço, como é minha função, como eu cheguei à decisão de que eu queria ser defensora, enfim, aspectos relacionados à minha profissão. Eu sei que um vídeo só vai ser pouco para falar sobre todos esses aspectos relacionados à defensoria, mas conforme forem surgindo dúvidas e perguntas, a gente vai gravando mais vídeo e vai conversando sobre isso. Bom, minha vontade de ser defensora pública surgiu a partir do momento que eu vi o concurso aberto. Pois é. Durante a faculdade, eu já gravei vídeo sobre isso, né? Falei que eu me preparava, uma preparação lenta e gradual para a magistratura. Porém, no curso do caminho, eu vi o concurso da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul aberto e eu falei, eu vou prestar esse concurso. E por quê? Quando eu fui ver o edital, eu adorei o edital. Eram matérias que eu gostava. Então, eu vi lá as matérias que eu me identificava, que eu sabia mais, que eu estava mais preparada na época. Falei, nossa, esse concurso é legal. E outra coisa que me chamou a atenção foi o tempo de prática jurídica. Eu ainda não tinha completado meus 3 anos de prática, porém, provavelmente, até a data da posse, eu poderia ser chamada. Foi isso que eu pensei logo de início. Por quê? Porque na Defensoria Pública bastam 2 anos de prática jurídica. Então, a princípio, esses 2 fundamentos já fizeram meu olho brilhar. Falei, vou fazer esse concurso. Embora eu ainda não soubesse muito sobre a defensoria em si. Eu comecei a pesquisar, comecei a me inteirar, até porque eu tive que começar a resolver provas de concurso e ler a lei orgânica e tudo mais. Bom, a lei complementar da defensoria estadual aqui é a lei 111 de 2005 e essa lei caiu no meu concurso. Então foi ali que eu tive o meu contato direto do que seria a minha vida profissional se eu viesse a ser aprovada no concurso. E aí eu adorei. Por quê? Eu não sabia isso a princípio, mas a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ela é uma das melhores e mais reconhecidas no país. É uma defensoria instituída já há muitos anos. Então eu que sou do Paraná, que estudei e fiz minha faculdade no Paraná, eu não tinha muito conhecimento sobre defensoria, até porque a gente não tinha instituição naquela época. Lá no estado, né? Agora a gente já tem Defensoria do Paraná, mas na época não tinha. E aqui em Mato Grosso do Sul já há muitos anos que tinha defensoria, que antigamente era procuradoria, depois se transformou em defensoria, e acho que desde 1985, enfim, é antiga, assim, ela já teve um bom processo de crescimento. E a defensoria, ela vai trabalhar o quê? Com o quê? Com pessoas hipossuficientes. São pessoas que não têm condição de contratar o advogado, isso é o básico, né? A hipossuficiência econômica é a primeira coisa que você identifica quando você vai trabalhar com um assistido, que você vai classificar ele como um assistido. Então, vamos pegar um caso de um processo civil, que seja, né? Porque no processo criminal, na área criminal, a gente tem a questão da nomeação. Então, vamos ficar restrito a um caso de família, um divórcio, uma ação de uso capião. Então, a gente analisa o quê? Aquela pessoa chega ali pro meu atendimento e a gente analisa a condição financeira dela. E se entender que ela é hipossuficiente, e aí tem você faz uma análise conforme o caso concreto, tem-se por base de 3 a 5 salários mínimos para a pessoa ser hipossuficiente, mas na verdade não é um critério que você vai olhar simplesmente o valor que a pessoa recebe, né? Você tem que fazer uma análise de toda a condição da vida da pessoa. E aí, se você classificar como hipossuficiente, a defensoria passa a fazer aquele atendimento, atuando como o advogado da parte, é essa função, né? O defensor público, ele é o advogado da pessoa hipossuficiente, então ela não tem condição de contratar o advogado, aí o Estado faz, às vezes. Na área criminal, como eu disse, é um pouco diferente, porque a gente tem a pessoa hipossuficiente que realmente vai precisar da defensoria por este motivo, e aí ela procura, ela indica a necessidade de ser atendida pelo defensor. E a gente também tem aqueles casos de nomeação do juiz, que é o caso, por exemplo, do réu que recebeu a intimação, né? Ele foi citado da denúncia, recebeu intimação para constituir advogado e se quedou inerte, ou seja, não constituiu
e também não se manifestou no processo. Essa pessoa pode ficar sem defesa? Não, não pode, né? A todos são assegurados os direitos inerentes à defesa. Então, diante dessa condição e inércia do acusado, o juiz nomeia a defensoria pública para defendê-lo. Então, por isso que na área criminal a gente tem essa diferenciação. Bom, então esse basicamente é o nosso público. A defensoria, ela faz muito atendimento. Então, esse é um ponto essencial. Se você pensa em fazer concurso para defensoria pública, você tem que ter em mente que você vai ter esse contato público direto, muito frequente. Todos os dias você vai lidar com o atendimento ao público, porque é você que é a porta de entrada dessas pessoas, né, das pessoas hipossuficientes, ao Poder Judiciário. Você que vai materializar o direito delas e permitir o acesso à justiça as pessoas que não têm condição de contratar um patrono particular. Então, atendimento ao público. Isso daí você vai fazer em toda e qualquer defensoria, independente do estado que você prestar concurso. Nossa divisão aqui no estado é atendimento, geralmente atendimento pela manhã, a gente faz os nossos atendimentos, e à tarde a gente faz audiência, porque à tarde a gente segue a agenda do juiz. Então, não consigo liberar os meus atendimentos à tarde, até porque eu estou em audiência. Mas aí, claro, sempre tem eventualidade de casos urgentes e tudo mais que a gente tem que encaixar conforme a nossa disponibilidade ali e a urgência do caso. Bom, segunda coisa, audiência. O defensor público vai fazer muita audiência também, mas naqueles processos que ele atua. Então, enquanto o juiz... E aí vem aquela coisa, mas então é melhor porque o defensor público tem menos trabalho, porque só tem os processos dele. Pode ser, né? Se você olhar por esse ponto de vista, é uma vantagem. Talvez o juiz da comarca, ele tem os processos da defensoria e os processos de advogado particular. O defensor público tem os processos da defensoria para atuar. Eu faço atuação em presídio, né? Minha defensoria tem atribuição da execução penal e aqui na minha cidade tem um presídio feminino. Então, a gente faz visita ao presídio e atendimento das presas. Faz o atendimento conforme análise do processo, ver o que tem que fazer de pedido. Isso também é minha atribuição. Também tenho atribuição de júri. Então, conforme o que eu tô querendo dizer é que a minha defensoria é uma defensoria mista. O que acontece? A defensoria especializada geralmente vai ser encontrada em cidades maiores. Como eu moro no interior, ainda não obtive minha promoção para a capital. E também não tô numa cidade, né, que às vezes é interior, mas a cidade é maior e tem divisões por atribuição específica. Aqui não, são defensorias genéricas. A gente tem 2 defensorias aqui em São Gabriel. E a minha tem atribuição de júri e execução penal. E a outra, a segunda defensoria, tem atribuição de infância e juventude. Tirando isso, a gente faz as outras coisas igualmente. A gente divide o restante e os nossos processos são aqueles que foram distribuídos conforme a vara em que a gente atua. Bom, outro ponto agora positivo daqui da Defensoria de Mato Grosso do Sul. Para quem está interessado em concurso para Defensoria, infelizmente a gente não tem provas à vista agora, porque a última foi há 1 ano e meio, mas ainda tem bastante gente para ser chamada. Então, imagino eu que esse concurso ainda vai ser prorrogado. E aí, então, não tem previsão de concurso por enquanto. Mas vamos estudar, né? Porque quando a prova chegar, todo mundo já vai estar em ponto de aprovação. Bom, vantagens da Defensoria de Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem as nossas férias de 60 dias. Então, é igual no Ministério Público e na magistratura, né? O defensor público com 60 dias de férias. A gente tem assessor. Então, cada defensor tem seu assessor. E também a gente não tem o cargo de estagiário pela defensoria, mas a gente tem algumas atribuições semelhantes de auxiliar de atendimento, que aí conforme a comarca vai ter um ou mais de um, também vai depender. Quando você ingressa na carreira, você ingressa como defensor público substituto, depois você é promovido para defensor público de primeira entrância, depois segunda entrância, que é o meu caso, segunda, e depois de entrância especial. Hoje, entrância especial em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Dourados, Corumbá ou Três Lagoas. Todas essas têm o mesmo nível, são equiparadas. Meu próximo passo, então, é promoção para ser defensora pública de entrância especial.
mas a gente segue uma lista de antiguidade, né? Então, promoções por critério de merecimento e antiguidade alternativamente. Ainda vai demorar um pouquinho, ainda tem bastante gente na minha frente, afinal de contas faz 4 anos que eu tô aqui, né, no estado, então ainda tem que ter um pouco de paciência para conseguir chegar na capital. A remuneração aqui do estado é boa. A Defensoria de Mato Grosso do Sul é uma das que apresentam melhor remuneração ao defensor. Mais uma vantagem aí para quem tá pensando em defensoria aqui do estado. Então vale a pena, porque se de um lado o nosso interior aqui é mais complicado, se você comparar interior do Paraná, talvez interior de Santa Catarina, enfim, interior de São Paulo, interior de Mato Grosso do Sul, são cidades muito pequenininhas ainda. Por exemplo, a minha cidade é uma cidade de segunda entrância, mas é uma cidade com menos de 30 mil habitantes. Então não tem uma grande infraestrutura. Se você dá muita importância para grandes centros e tudo mais, então já tenha isso em mente, que você vai ficar um tempo no interior. Mas enquanto a carreira, por exemplo, do Ministério Público e da magistratura, as pessoas levam 15 ou até mais anos para chegar na capital, na Defensoria Pública é um pouco diferente. Às vezes aí com metade desse tempo ou até menos da metade desse tempo, você consegue chegar em entrância especial. Muito interessante também. Para finalizar esse vídeo, vamos falar um pouquinho só sobre as defensorias públicas aí que tá com concurso aberto e as que estão com concurso previsto. Concurso aberto, Defensoria Pública do Amazonas e Defensoria Pública do Amapá. Dá uma atenção especial aí para quem vai prestar esses concursos, porque as inscrições daqui uns dias já vão acabar. Concursos com previsão de inscrição: Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e Defensoria Pública do Tocantins. Então, 2 estados aí com inscrições previstas. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, vocês podem deixar aqui no comentário. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!